Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado para esse domingo, dia 15 de janeiro, um dia com uma quantidade absurda de partidas. Não é normal a gente ter um domingo tão cheio quanto um sábado, né? Ontem também foi um dia com muitos jogos, hoje, no caso, estou gravando no sábado. Vou pedir novamente desculpa pela minha lentidão de raciocínio. Eu fiz uma cirurgia na boca recentemente, estou com uma dificuldade de falar e tomando uns remédios meio fortes. Então isso tem me deixado um pouco meio assim, lento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Só peço sua compreensão, eu já peço desculpa se eu errar alguma palavra, mas é comum. Dei uma parada no meu cabelo, tô começando a aceitar a minha carequice, infelizmente, mas ainda tem um pouquinho aqui, não dá pra usar. Vambora pro vídeo. Antes da gente começar, hoje vai dar para fazer um pouquinho daquilo que vocês me pedem, né? Que é um resumo rapidinho de como é que foi o dia de sábado. Eu não consegui trabalhar, estou evitando por conta das medicações, mas vamos lá. A gente tinha colocado a possibilidade de trabalhar 3 backs que acabaram entrando, não sei se deu leitura, isso aí seria uma desonestidade intelectual com vocês, falar que eu acertei. Acertei o quê? Eu não botei dinheiro, então não acertei nada. O LAN venceu o Alcher, o Inter venceu o Verona por 1-0 e o Braga venceu o Boa Vista por 1-0. Foram 3-1-0 aqui, tá? O Lecce saiu na frente do Milan, 2 gols, e o Milan teve que buscar. Isso aqui a gente já imaginava, né? O Lecce fazendo um jogo duro contra o Milan, e o Milan com o Rafael Leão conseguindo reduzir depois de empatar o jogo. O Marcelo também teve dificuldade, aquela hora de 1,40 do Marcelo, tomou primeiro e depois foi virar o jogo, não sei como é que foi o jogo aqui. United City, eu consegui assistir um pouquinho desse jogo mais como espectador mesmo. O City cresceu, o United deu trabalho no primeiro tempo, o City cresceu no segundo tempo, marcou um gol, e o United com 2 chutes no gol no segundo tempo conseguiu virar o jogo. Tinha combinado, né? Acho que a gente tinha chegado num acordo que a fase do City é muito boa, mas a do United é excelente. E realmente vem jogando muito bem o time do United, grande vitória. E aqui era a pedra cantada, né? Não confiar na camisa do Liverpool, não confiar no fato do Brighton não ter pouco nome, porque o Brighton é muito bem treinado pelo De Zerbi, e foi lá e meteu 3-0 no Liverpool, aumentando um pouquinho essa crise do time do Liverpool. Nos jogos extras, o Vallecano venceu 1-0 o Valladolid, o Besiktas virou para cima do Konyaspor, também era um jogo com uma tendência de ser difícil. O time do Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo não estreou, né? Enganou todo mundo. Acho que vai ficar sempre essa, né? Vai ficar para a próxima. Então eu já salvei, favoritei o Al Nassr aqui pra gente ver. Era um jogo cascudo, por conta do fato do Al-Shabaab ser o segundo colocado. A gente consegue ver aqui embaixo. Agora é o terceiro, porque o Al-Ittihad venceu. O Fluminense com o Rezende, 2-0 Flu. Era uma opção também vir aqui para buscar o Fluminense buscar o Fluminense em busca do seu bicampeonato carioca. Lyon contra o Strasbourg, Lyon perdeu para o Strasbourg. Falei para vocês que a possibilidade grande do Strasbourg complicável do Lyon marcar gol aqui é um adversário chatíssimo, apesar do momento que vive o Strasbourg lá embaixo na tabela, é um time que dá muito trabalho. O Ajax não conseguiu vencer o time do adversário que eu tenho dificuldade de falar, tomou um cartão vermelho, se eu não me engano, teve dificuldade. O Real Sociedad venceu o time do Bilbao, acho que foi 2-1. Eu acho que venceu, tá? E o Vasco tá jogando agora com o Madureira. Vou tirar essa prova aqui de quanto é que tá esse jogo do Vasco. Flash Score. Campeonato Carioca, Vascão 0-0 com o Madureira aos 86. Ai! Por enquanto seria para trabalhar um layer por equipe em campo, não sei se teria dado leitura aqui. Esse é o dia 15 de janeiro, dá uma olhada aqui, vamos começar então o vídeo. Olha a quantidade de jogos que eu separei, então eu vou tentar falar diferente um pouco nesse vídeo, ser mais sucinto, bem mais rápido, porque senão vai ser um vídeo de 30, 40 minutos, eu não estou mais afim de fazer esses vídeos, é injustiça com vocês que assistem aqui o meu conteúdo, tá? Se você gostar do conteúdo no final, não esquece de se inscrever, e lembre-se que nessa partida aqui, que eu até coloquei como jogo extra, o jogo do... Não botei como extra não, botei como correção de preço. Aqui, ó. Chelsea Crystal Palace, a Betfair tá te oferecendo R$5 de graça no pré-live desse jogo, então se você não tem conta da Betfair, já aproveita aí embaixo. Vamos lá, será que eu consigo fazer o vídeo hoje sem cortar? Puta, que desafio, hein? Vou botar aqui no meu relógio muito tecnológico, um Casio, daqueles bem antigos que a gente compra na feira, que eu adoro. Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo em 20 minutos. Começando pelos horários, né?
Primeiro jogo do dia, Lille e... Não, mentira, Sassuolo e Lazio. Já vou ter essa dificuldade aqui de buscar esse jogo no PDF de apoio, mas já tá aqui na mão, ó. Sassuolo e Lazio, já vou logo direto pro PDF de apoio, só para falar para vocês aqui a classificação. A Lazio é a quinta colocada, Sassuolo 16º, a Lazio como visitante é a sexta colocada. 2 derrotas em 8 jogos, 6 gols sofridos, é um número de gols bem baixo. O Sassuolo marcou apenas 5 gols dentro de casa. Desculpa, fora de casa. Dentro de casa o Sassuolo marcou 12. A última vez que se enfrentaram, Lazio, Sassuolo, empate, Sassuolo, Lazio, jogo difícil. A diferença de gols aqui quase sempre na casa de 1 gol, no máximo 2 gols de diferença. O time do Sassuolo nos últimos jogos, 2 vitórias apenas. A Lazio, fora de casa, 2 derrotas seguidas, inclusive para o Lecce, que mede forças ali com o time do Sassuolo. Sai na frente, a Lazio é a primeira a marcar, então a gente talvez tenha uma expectativa de, nessa correção de preço, como são odds parelhas, de trabalhar contra o Sassuolo, é uma oportunidade, vamos ver. A Lazio faz um primeiro tempo excepcional, pelo menos nos últimos jogos, toma pouco gol, marca bastante, vence bastante, mas o Sassuolo nunca foi um time bobo, nunca regou para time grande, sempre pode complicar. O segundo tempo da Lazio é ruim, tá? Isso a gente vê a Lazio cometendo muita bobeira. Se a gente pegar os últimos jogos da Lazio aqui bem rapidamente, a gente consegue ver que a Lazio entregou para o Empoli, se eu não me engano, abriu 2-0, tomou um empate, se eu não estou enganado. Contra o Lecce saiu na frente, tomou a virada, então muito cuidado aqui, porque a Lazio tem uns apagões e você pode acabar sendo surpreendido. Acho legal trabalhar um possível lei ao Sassuolo no primeiro tempo, mas muito cuidado para tentar encontrar esses apagões da Lazio para trabalhar talvez uma recuperação de resultado do Sassuolo ou para pular fora da sua posição, tá bom? Vamos lá? 9 horas da manhã, na França, Lille e Troyes, acho que fala assim. Vamos aqui usar o PDF de apoio também, deixa eu caçar o Lille, tá aqui, ó. O Lille voltando 1,40 de odd, favorito, né? Por que eu não coloquei o Lille aqui na parte de back favorito? Acho um time... É um time que eu não acompanho tanto, tá? Então não desenvolvi tanta confiança. 7º colocado contra o 13º. O Lille tem 5 vitórias em 9 jogos dentro de casa. O Troyes, 3 vitórias fora de casa, 22 gols sofridos. É a terceira ou segunda, junto com o Montpellier, pior equipe em relação ao número de gols sofridos fora de casa, tá? Então muito cuidado. O Lille sai na frente em 89% das vezes, também pode ser um jogo interessante para você ficar de olho aqui. O Troyes só saiu na frente fora de casa em 22%, mas é um time que falha muito pouco em marcar. Então podemos ter aqui um jogo de ambas marcam, tá? Não dou palpite, mas fica aqui essa oportunidade de verificar esse mercado. O Lille faz um primeiro tempo excepcional e é isso que eu venho buscar, tentar a leitura para trabalhar contra o Troyes no primeiro tempo. É um time que marca, hein? Lembrando, não vejo nenhum tipo de susto se o Troyes sair na frente. Cuidado, tá? Não acho que deva vencer, mas pode complicar a vida. Segundo tempo, o Lille cai demais o rendimento. Meu Deus, como pode dar água pro vinho? Então, cuidado. Depois, vamos procurar o horário aqui. 8h30 já falei do Sassuolo. Aí vai ser esse jogo aqui do Al Hilal, né? Que eu achava que era Al Hilal, mas é o Al Hilal. Deixa eu dar uma olhada na odd dele aqui, que ainda tá bugada no radar. Al Hilal. Tá aqui, ó. Al Hilal contra o Al Ahly. 1,17. Cruz credo. Muito baixa, né? É uma odd bem difícil de trabalhar, principalmente numa equipe que a gente às vezes não tem tanto conhecimento. Mas me parece um time muito bom. Se a gente pegar aqui, o Al Hilal é o 4º colocado, o Al Ahly, que chama, é o 15º. Dentro de casa, o Al Hilal tem 3 vitórias em 6 jogos apenas e o Ahly tem nenhuma vitória, mas é muito esmagado, tá? Eu vou até tirar esse jogo aqui no back favorito, deixa eu jogar ele pro extra. Não é um jogo que eu vou acompanhar para back, apesar de ser um super time do Al Hilal, grande concorrente ali com o Al Nassr, estou achando muito baixo. Às 11 da manhã nós temos o Chelsea com o Crystal Palace. Não é um jogo que eu viria para trabalhar, sendo bem sincero, já comentei com vocês sobre o Chelsea no jogo que ele fez fora de casa agora contra a equipe do Fulham, onde o Chelsea acabou sendo derrotado, mas eu trouxe esse jogo mais para lembrar vocês sobre a promoção da Betfair, que ela está oferecendo aí um bônus de... Um bônus não, tá? É de graça, R$5 para você utilizar nesse jogo na parte de múltipla. Se a gente olhar aqui, o Chelsea joga contra um Crystal Palace. O Chelsea no último jogo nos últimos jogos
contra o Crystal Palace tem tido bastante vantagem, 5 vitórias seguidas nas últimas vezes que se enfrentaram. O Chelsea dentro de casa não é constante, mas perdeu para os 2 líderes da competição. E o Crystal Palace fora de casa venceu o Bournemouth, West Ham e perdeu 3. O Chelsea sai na frente em 63% das vezes, por isso que eu acho que pode ser um jogo para ler a pior equipe em campo no Crystal Palace, mas eu tenho pouca confiança por isso daqui. Ó. O Chelsea não apresenta bons números, nem no primeiro, nem no segundo tempo, apesar do primeiro tempo ser um time sólido defensivamente e não ter perdido nenhuma vez, mas é um time que vence pouco, tá? Então, muito cuidado aqui com o Chelsea. Às 1h30, aí eu acho, é isso mesmo? É, 1h30, Tottenham e Arsenal, líder da competição, jogando fora de casa contra um adversário muito difícil, que é o Tottenham. O Tottenham é um time cansado, tá? Eu sinto que o time do Tottenham tem preguiça em alguns momentos e passa a jogar quase sempre quando ele está atrás do placar. Então é muito provável que o Arsenal dê esse susto no Tottenham, que ele gosta, e a gente tem um jogo bem interessante. O Arsenal é o melhor visitante da competição com apenas uma derrota e o Tottenham tem 6 vitórias em 9 jogos dentro de casa. Como eu falei, é um time muito chato. Porém, quando a gente pega aqui para ampliar as informações, o Tottenham é um time que pouco sai na frente do placar. Como eu falei, é um time preguiçoso. Não vou chamar nem de cansado, é um time preguiçoso. E o Arsenal sai na frente em quase 90%. Então eu acho aqui que existe uma grande chance do Arsenal surpreender o Tottenham no início e depois o Tottenham faz aquele jogo que ele adora, que é aquele jogo de recuperação de resultado, tentando buscar um retorno do jogo, né? Retornar para o jogo. Então pode sim ser um jogo, na minha opinião, com uma tendência de gols e também para correção de preço. Vem assim enviesado com o Arsenal, principalmente no primeiro tempo, porque é o líder, vem fazendo uma excelente campanha. É um time que, se sair atrás, também recupera bem, mas muito cuidado, porque o Tottenham é cabreiro, tá? Próximo jogo às 14 horas, Atalanta e Salernitana. Também é um jogo que eu vou chamar a atenção para vocês não se abraçarem no fato da Salernitana só ter uma vitória fora de casa, tá? E a Atalanta ter apenas 3. A gente se abraça geralmente em cotações baixas, mas a Atalanta não faz bons jogos dentro de casa. Inclusive, a Atalanta vem vacilando nos últimos jogos. Se a gente pegar aqui, ó, foi 2-2 contra o Spezia fora de casa, 2-1 contra o Bolonha, mas se a gente pegar aqui dentro de casa apenas, a gente vai ver 3 derrotas seguidas. Ah, foi contra a Lazio, Napoli, Inter. Beleza, mas foi. Então, pode sim ser um back? Pode ser um back. Deixei aqui com opção para back, mas muito cuidado. Deixa eu ver se eu te mostro aqui como é o desempenho da Atalanta para comprovar o que eu estou dizendo. Olha só. Sai na frente em 75% das vezes, muito bom. A Salernitana não costuma ser um time que sai na frente com frequência, mas olha o primeiro tempo da Atalanta, como ela vem fazendo, e olha de novo aqui no segundo tempo. Então, cuidado. Vão existir janelas pequenas, provavelmente, de grande superioridade da Atalanta e você pode aproveitar isso. Mas atenção no jogo, principalmente nesses dias corrido, né, que a gente tem aqui. Depois, às 14, a gente vai ter um jogo às 15. Já me perdi, porque tinha jogo aqui do meio-dia. Ó, já fiz cagada. É muito jogo. Me desculpem. Não vou cortar o vídeo, não. Vamos voltar para lá. Vamos voltar aqui para Udinese e Bolonha, que eu preciso dar esse recado para vocês. Não fiquem chateados comigo. Aproveitar que eu já estou na Itália mesmo, já ficamos aqui na Itália. A Udinese, ela vem numa temporada onde ela teve uma curva de crescimento muito grande e depois ela caiu, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse viés que a gente criou na Udinese no início do campeonato, tá? Não é um time que passa tanta confiança atualmente. 3 vitórias apenas dentro de casa, como visitante o Bolonha só venceu uma. Realmente aqui o fato de eu ter marcado um leia para a equipe em campo no Bolonha tem muito mais a ver com o fato do Bolonha ser ruim fora de casa, tá? O que eu acho que pode ser interessante nesse jogo é o desempenho da Udinese no segundo tempo. Por quê? A Udinese não é um time que sai na frente com muita frequência. O Bolonha costuma sair na frente com mais frequência, só que o Bolonha perde muito. Ou seja, se ele sai na frente em metade dos jogos que ele disputa fora de casa, significa que ele toma muito empate, muita virada. E o primeiro tempo das duas equipes são bem ruins, mas o segundo tempo da Udinese é bem discrepante. E aqui pode ser uma situação de valor para você. Meio-dia, na Escócia, nós temos semifinal da Copa, se eu não me engano é Copa da Liga que se chama esse jogo. Vou verificar. Copa da Liga Playoffs semifinal. O Rangers vai pegar o Aberdeen, que não é um time bobo. As últimas vezes que se enfrentaram, o Rangers venceu 3 e tem 2 empates, mas pode sim ser um jogo difícil. Mas eu venho com essa intenção de trabalhar esse lei para a equipe em campo no Aberdeen, porque o Rangers é o segundo ou um dos melhores times da Escócia. Mas eu não utilizei o PDF de apoio
porque é jogo de Copa. Aí passei aqui em Almeria, Atlético de Madrid. Eu não tenho acompanhado tanto o Atlético de Madrid nessa temporada. Como visitante só perdeu 2, tem uma boa defesa, uma das melhores da competição. E o Almeria não é um time bobo em casa. 5 vitórias em 8 jogos. Então pode ser sim um viés de trabalhar contra o Almeria, mas cuidado porque o Almeria dentro de casa tem tido bons resultados. Perdeu para a Sociedad, mas tinha ganhado do Celta, do Getafe, do Girona e do Rayo Vallecano. Cuidado, tá? 1 hora, que eu tinha deixado passar também. Gaziantep e Fenerbahçe. Fenerbahçe já se distanciou muito do time do Galatasaray, se distanciou de maneira negativa, né? Porque a gente teve o Galatasaray vencendo o Fenerbahçe dentro da casa do Fenerbahçe por 3-0. E depois o Galatasaray agora de novo já meteu uma goleada naquele time do Ataspor, se eu não me engano, que o Fenerbahçe também tinha ganhado. 1,65 odds do Fenerbahçe, é um bom visitante, só perdeu 2, tem um excelente ataque. É o melhor ataque da competição? É, o melhor ataque. E o Gaziantep só tem 2 vitórias dentro de casa. O time do Galatasaray não sai na frente com muita frequência, cuidado então aqui na hora de buscar esse back, pode ser um jogo mais para leitura para lei. E existe uma discrepância muito grande no primeiro tempo do Fener fora de casa, um time que marca muito e sofre pouco, tá? E o time do Gaziantep não venceu nenhum primeiro tempo. Já o segundo tempo, ele é bem é bem parelho, e aqui eu diria para você tomar cuidado, porque é muito provável que a gente tenha um ambas marcam aqui também, porque já que o Fenerbahçe tem tomado gol com alguma frequência no segundo tempo, o Gaziantep também é um time que marca bastante no segundo tempo, tá? Não duvido mesmo que o Fener tome gol por aqui. Aí eu tava nas 15 horas, né? Então 15 horas a gente vai começar aqui com o Benfica Sport, o derby de Lisboa. Nesse momento não dá para negar, o Benfica ele faz uma temporada excepcional e vai enfrentar um time do Sporting que tá ali em busca da terceira, quarta colocação. Na verdade, da segunda, né? Dá para ele pegar esse lugar do Braga aqui, apesar do Braga estar jogando muito bem. Como mandante, 100% de aproveitamento do Benfica. Como visitante, um aproveitamento pobre do time do Sport nesse momento. Tá? 3 vitórias em 8 jogos. As últimas vezes que se enfrentaram, Benfica, quando jogou fora, no mesmo cenário que a gente vai ter no jogo de hoje, 1 vitória do Benfica por 4-3 e 2 vitórias do Sporting. Jogo com tendência para ambas marcam, com mais de 1,5. Jogo bem disputado, tá? E aqui é o seguinte, o Porto vai comer pelas beiradas. Por quê? O Porto tem que dividir, não vou demorar não, tá? O Porto tem que diminuir essa vantagem e sempre que a gente tem essa trinca, né? Sporting, Porto e Benfica, quando eles jogam entre si, é obrigação do outro time vencer. No caso aqui a gente vai falar do Porto. O Porto tem que ganhar esse jogo com o Famalicão para poder diminuir a distância caso o Benfica não pontue ou pontue apenas 1 ponto. E se o Benfica ganhar, obviamente aí é mais uma rodada difícil para o Porto recuperar essa vantagem. Jogo para mim, procurar leitura, cenários para estar contra o Sport, mas não dá para descartar que é um derby, que o Sport vai jogar a vida, que o Benfica pode sim se complicar dentro de casa em algum momento. O Sport venceu as 2 últimas vezes que foi na Luz, então não enviesar para o lado do Benfica. Vamos ver também as dificuldades do Benfica para tentar buscar alguma correção de preço por aqui. Às 15h30, às 15h15, Maccabi Haifa e Katamon, no Israel, tá? Maccabi Haifa tem apenas 2 vitórias na competição, dentro de casa não perdeu nenhuma, 100% de aproveitamento, e o time do Katamon é um bom visitante. Então, eu não sou especialista no campeonato israelense, mas eu viria com essa ideia de trabalhar a favor do Haifa. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui no PDF de apoio do time do Maccabi Haifa. Tenho sim, senhor. Já adicionei várias segundas divisão aqui também para vocês. 75% das vezes o Maccabi Haifa está na frente. Não é um número tão baixo do Katamon também, mas o time do Haifa tem um ataque melhor. A maior discrepância é no primeiro tempo, tá? O Haifa tem um ataque absurdamente bom e não perdeu nenhum primeiro tempo. Desculpa, era no primeiro tempo, não no segundo. E aí no segundo tempo o Haifa cresce ainda mais, com 88% de vitória, mas aí eu também tenho um Katamon que eu acho que fala assim, crescendo bastante. Acho que dá para trabalhar esse back em alguns momentos se tiver stream e se o jogo for abrir na Betfair. Às 15h30, aí nós temos o Panathinaikos, o líder da Grécia, bem na frente dos seus concorrentes, principalmente do Olympiacos. Como visitante, 6 vitórias em 8 jogos, apenas 4 gols sofridos. Vai pegar o Giannina, que tem apenas 3 vitórias em 8 jogos, tá? Também pode ser um jogo para se trabalhar contra o Panathinaikos. Não vou nem abrir o PDF, porque senão a gente vai demorar demais. Deixa eu ver se tem mais um jogo às 15. Não. Aí vamos para as 16.
Vamos para as 16, começamos aqui às 16h45, Roma e Fiorentina. O time da Roma é cansado, mas é cansado porque falta na Roma um homem-gol, com todo respeito ao Abraham. Mas não cheira a gol, não fede a gol, tá? Então a Roma, cara, tem uma certa dificuldade, não é também uma temporada esplendorosa da Fiore, não tem me encantado, mas toma bastante cuidado. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação a mais aqui pra gente nesse jogo. O PDF, às vezes eu uso o Ctrl F aqui, eu não consigo encontrar. Vamos ver se eu encontro aqui em cima na Itália. San Giloase, Ghent. Vou colocar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó. Holanda, Inglaterra, aqui, Itália. Esse aqui. Roma e Fiorentina. Vamos lá. O time da Roma sai na frente em 50% das vezes. Não é tanto. E a Fiore também, próximo de 40%. Não existe discrepância no primeiro tempo, nos últimos jogos que a Roma fez em casa. Também não existe discrepância no segundo. Jogo difícil para leitura de jogo, correção de preço, sem viés. Fazer o arroz com feijão não inventa moda. Dica que eu te dou aqui. Olho nos escanteios da Roma. Além de arrumar muitos escanteios, absurdamente o número de escanteios que a Roma arruma. Com o Genoa agora na Copa Itália foram, sei lá, 20. E marca muito gol de cabeça também, tá? Então, muito cuidado com esse time da Roma. Outro jogo às 16h45, Rennes e Paris Saint-Germain. PSG não precisa de apresentação, 7 vitórias em 9 jogos. O Rennes é o terceiro melhor mandante. Muito cuidado para se enviesar ou para não se enviesar nesse jogo do PSG contra o Rennes, tá? É um time muito bom, dá para ver aqui, ó. O Rennes sai tanto na frente quanto o PSG, é igual. Os ataques são parecidos, as defesas são parecidas. Os primeiros tempos, o PSG tem um pouquinho de discrepância, mas o Rennes vence mais no segundo tempo. Então, dica que eu te dou aqui, vem para trabalhar Leia o Rennes? Vem. Não tem problema nenhum, mas foca só nesse jogo, porque senão tu vai se perder. O PSG é um time cansado, em algum momento de salto alto, costuma jogar pro gasto, não é um time que fica goleando na maioria das vezes, e quando toma um gol aí fala, nossa, que saco, vamos ter que jogar bola. E vão para jogar, tá? Então, muito cuidado por aqui, essa é a minha dica para você. Os jogos da Leia, pior equipe, depois das 16 já acabou, o jogo do correção de preço também. Agora vamos para 17h30, Porto contra o Famalicão, já está explicado o Porto, né? Enquanto o derby de Lisboa acontece, o Porto tem a obrigação de vencer se quiser diminuir essa distância, se eu não me engano, de 7 pontos para o Benfica. Lógico, não tem certeza nenhuma de que o Benfica vai perder ou empatar, mas o Porto não tem nada a ver com isso. O Porto tem que fazer o dever de casa. Porto contra o Famalicão, 1,18 a cotação, usando o PDF de apoio, 86% das vezes o Porto sai na frente do placar em casa. O Porto é aquele time que é tiro curto. Começou o jogo, é uma abafa do caceta, com perdão da palavra, e ele vai marcar, na maioria das vezes, no comecinho do jogo. Tá? Se tomar, vai tentar buscar, obviamente, a recuperação, mas é um time que ganha muito os seus primeiros tempos, ó. Fica aqui para vocês verem, e não toma nenhum gol. Então é um time que abafa o adversário assim de uma maneira absurda, tá? Vocês provavelmente vão ver isso amanhã, tá? Então, no caso, se você estiver vendo no domingo, hoje ainda. Então eu venho para trabalhar esse back Porto. É autoexplicativo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Porto é muito bom. Não precisa ficar alisando, jogando confete no Porto também, porque a gente já sabe o quanto o Porto é bom. Só vou falar de um jogo aqui no cenário geral antes do extra de campeonatos estaduais, porque é o único que eu sei que eu acho que vai jogar com o time titular. O Flamengo, pela primeira vez, vai colocar o time titular em 2023, já treinando ali para o Mundial de Clubes. Vai pegar a Portuguesa do Rio, 1,18. Dá para trabalhar esse back Flamengo? Dá. Se você vê o entrosamento acontecendo com o Vitor Pereira, se você vê o time realmente botando a Portuguesa para trás e, obviamente, que tenha mercado de liquidez para isso. Beleza? Fora disso, se for um Flamengo alternativo, não vale a pena. Agora, para os jogos extras, temos poucos, né? 12 jogos. 1h da manhã, você que acorda cedo está assistindo esse jogo ainda no sábado. Melbourne City, que é o líder do campeonato da Austrália, enfrenta o Sydney Wanderers. Muito prazer, até o Borges. Como visitante, 4 vitórias em 5 jogos para o Melbourne e como mandante, 3 vitórias em 5 jogos para o Wanderers. Deixa eu ver se eu tenho esse jogo aqui. Melbourne, tenho. No PDF tenho, cara. Eu faço o PDF direitinho para vocês. 80%. Ih, rapaz, em 80% das vezes o Wanderers sai na frente, 80% o Melbourne sai na frente. Por isso que o mercado já deu uma cotação parelha aqui, ó. Então, você que não dormiu a 1h da manhã, está esperando esse jogo, cuidado, tá? Discrepância maior? Não tem.
Inclusive, o Andrés sai até melhor aqui no primeiro tempo, não tomando nenhum gol, não perdeu nenhuma, mas para o segundo tempo a gente tem o Andrés dando uma vacilada aqui, apesar de vencer bastante, é um time que perde também 40%, tá? Cuidado, pode ser um jogo bom para correção. PSV, eu acompanhei os últimos 2 jogos, pode ser interessante também para buscar um back PSV. Fora de casa, 4 vitórias em 7 jogos, e o Fortuna tem 2 vitórias em 8 jogos, tá? Newcastle e Fulham também, o Newcastle é um novo rico, vai enfrentar o Fulham, que deve ter o retorno agora, se eu não estou enganado, do Mitrovic, que ficou fora contra o Chelsea, pode ser interessante trabalhar por aqui. As bolas aéreas do Fulham dão muito trabalho, mas a gente não pode negar que dentro de casa o Newcastle tem uma das melhores defesas da competição junto com o United, apenas 5 gols sofridos, então não vai ser difícil para o Fulham. Aliás, não vai ser difícil, não vai ser fácil para o Fulham jogar nesse jogo aqui. Então pode ser um jogo para ler a pior equipe em campo. AEK, por que eu trouxe esse jogo da Grécia para a gente conversar? Deixa eu ver se eu acho ele aqui no PDF de apoio para mostrar para vocês uma coisa. Ó. O AEK, com 1,17 só te cabe um back, né? Ou uma goleada, alguma coisa assim. Como mandante, apenas uma derrota, 2 gols sofridos apenas e 7 vitórias. E como visitante, o Panetolikos, também muito prazer, 3 vitórias fora de casa apenas. Olha isso aqui, ó. A discrepância é bem grande. 88% das vezes o time sai na frente do placar e o segundo tempo, não é nem o primeiro, mas o segundo tempo é absurdamente discrepante, tá? Então eu acho que a gente pode encontrar em alguns momentos leitura para estar back ao AEK. Torino e Spezia, não gosto muito do time do Torino, não me encanta tanto, mas pode ser uma oportunidade para trabalhar a lei ao Spezia. Lembrando que os jogos extras são para você inserir, né, na sua grade de trabalho, se você tiver um tempo ou tiver, né, na vontade de trabalhar mais jogos e tudo mais, pode ser interessante. O Spezia não vive uma boa fase como visitante, apenas uma vitória, e como mandante o Torino tem 3 vitórias e 8 jogos. Também não encanta, mas pode ser uma opção. O Al Hilal, acho que a gente já conversou. O Groningen contra o Feyenoord, também uma opção aqui. O Feyenoord é líder da competição, um dos melhores visitantes. O Groningen tem apenas 2 vitórias fora de casa. Um possível lei é a pior equipe em campo no Groningen. Pode ser interessante. Para quem gosta de trabalhar correção de preço, está aprendendo o trade. Inclusive, se quiser aprender o trade, tem o boss.com de graça, curso, tá? São Geloase e Antuérpia, ou Antwerp. Você pode trabalhar aqui também um jogo de correção, pode ser interessante. O São Geloase, se eu não me engano, é o segundo colocado, o Antwerp é o terceiro. Vai ser um jogo bem parelho. Olympiacos contra o Aris Thessaloniques, também muito prazer. Olympiacos dentro de casa, 5 vitórias em 8 jogos. Não é a melhor temporada do Olympiacos, longe disso. Mas o Aris tem apenas 2 vitórias fora de casa, também pode ser um jogo de back. O Olympiacos vem tentando fazer uma recuperação, não perdeu nas últimas 9 partidas, vai tentando alcançar ali o Panathinaikos. É difícil, mas não é impossível. Agora, como é o nome disso? É o remédio fazendo efeito. Amistosos, não, estaduais, Théo, estaduais. Botafogo e Audax. O Audax é um time chato, mas o Botafogo obviamente deve colocar o que tem de melhor aqui para jogar. Não sei se vai fazer algum... O Vasco, né? Eu tinha comentado que o Vasco jogou com o time titular, mas o Vasco acabou colocando um time misto, foi enfrentar lá, fazer uns amistosos lá nos Estados Unidos, eu acho, acabou jogando com garotos. Eu não sei se vai acontecer isso com o Botafogo, mas se colocar um time titular dá para tentar trabalhar esse Audax. No Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians, nunca é fácil pegar o Bragantino, nunca é fácil, mesmo o Corinthians com time titular, então pode ser um jogo para correção de preço, para match odds. E São Paulo e Ituano, São Paulo favorito, dá para tentar trabalhar contra o Ituano se o São Paulo vier com um time minimamente titular e com uma mínima vantagem possível. 23 minutos e 52 de vídeo, deu para fazer. Passou 3 minutinhos ali, mas deu para fazer. Desculpa o erro nos horários, mas é muito jogo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, fica o convite para você se inscrever, cara. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. E a gente se vê amanhã. Um abraço.